E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um pão caseiro que eu particularmente amo. Um pão super simples, super barato. Eu garanto que você tem todos os ingredientes em casa. Então a gente vai usar apenas farinha de trigo, água, fermento biológico seco ou fresco, tanto faz, e sal. Então é um pão super leve, super fácil de fazer, não exige nenhum utensílio especial e o único utensílio que você vai usar é apenas as suas mãos. Então, bora lá para os ingredientes. Então, pessoal, não disse para vocês que seriam poucos os ingredientes? Apenas farinha de trigo branca, fermento biológico seco, sal fino e água. Agora eu vou mostrar para vocês o procedimento de cada um desses ingredientes dentro do nosso pão. Então aqui, ó, pra gente começar o nosso preparo, a farinha de trigo que eu tô usando aqui é uma farinha de trigo comum que você acha no supermercado. Pode usar a farinha da sua preferência, tá bom? Então a gente coloca ela num bowl grande, tá? Coloca a farinha de trigo, o fermento biológico seco de um lado e o sal fino de outro lado. O interessante é a gente não deixar esses dois ingredientes se misturarem para que o sal não retire toda a força do fermento, ok? O sal, como é um ácido, pode matar o nosso fermento. Então, o interessante é deixar o fermento de um lado e o sal do outro. Agora, a gente vai misturar isso aqui muito bem para iniciar a adição da água, ok? Ah, só uma coisa, a farinha de trigo que você comprar no supermercado não pode ter fermento nela, ok? Tem que ser a farinha neutra, sem fermento, ok? Pessoal, então aqui, ó, a gente vai começar a adição da água. Reparem que eu fiz uma covinha no meio da farinha de trigo, misturei todo o fermento, todo o sal. E agora aqui a gente vai começar a adição da nossa água. Aqui tem 230 ml de água, porém, nós não vamos colocar tudo de início. Eu coloco um pouco mais a metade da água. A gente vai sujar apenas uma das mãos, ok? Para começar o início da nossa mistura. Isso aqui não é a sova, é apenas uma mistura, uma pré-mistura dos nossos ingredientes. Então eu prefiro deixar a massa um pouco mais firme nesse processo, que eu posso umedecer ela mais no processo da sova. Então cuidado com a adição da água nesse momento aqui, tudo bem? Pessoal, então aqui, ó, como a gente falou no vídeo anterior, a água não foi tudo, reparem aqui que tem um pouco da água ainda. Aqui, então, eu coloquei um pouquinho só mais da metade da quantidade total da água, de 230 ml, eu coloquei mais ou menos umas 190 ml de água aqui. Então agora eu vou começar o início da mistura dessa farinha com a água, até ela ficar uma massa homogênea, uma massa que absorva toda essa farinha e não fique uma massa seca esfarelando, como se fosse uma espécie de farofa, de crumble. Então a gente vai fazer esse processo, depois eu volto para mostrar o resultado para vocês, beleza? Então após misturar todos os ingredientes, a massa fica assim, ó, homogênea, uma massa bem íntegra, uma massa inteira. Não tem mais farinha, não tem mais nenhum ingrediente seco. Agora o que vocês vão fazer é tampar com plástico ou um pano e deixar essa massinha descansar por aproximadamente 10 minutos, tá? Depois de 10 minutos, a gente volta à sova inicial dela, beleza? Então, pessoal, 10 minutinhos depois, a gente tem a nossa massa aqui descansada, bonitinha, pronta para iniciar a nossa sova. Como que a gente vai sovar essa massa, então? Em uma bancada, como essa daqui que eu tô, pode ser mesa de vidro, mármore, enfim. Qualquer bancada que aguente o processo da sova. Não precisa ter força, não precisa ter maceira, não precisa ter jeito. É só técnica, tá? Então, como que a gente sova a massa? Empurra a massa para frente, dobra, vira a emenda para cima. Empurra para frente, dobra, gira, vira a emenda para cima. Empurra, dobra, gira. Isso vocês vão fazer por aproximadamente 15 minutos, ou até que a massa chegue ao ponto de véu, que é aquele ponto que a gente pega um pedacinho da massa, estica ela entre os dedos e ela não rasgue. Vejam que aqui ela está rasgando bem fácil. O ponto de véu, ela não rasga. Um detalhe que eu não contei para vocês antes é por que a gente deixou a massa descansar aqueles 10 minutos. Para que a farinha absorva a umidade da água e fique mais maleável, fique mais fácil para a gente manipular ela posteriormente. Então, facilita o processo da sova, desses 15 minutos que vocês vão passar sovando a massa, vai facilitar o processo, né?
Quando a gente mistura água com os líquidos com a farinha, é um processo na panificação que nós chamamos de autólise, que é o processo onde a farinha vai absorver toda a umidade da água ou do líquido que você usou no preparo e vai ficar mais maleável. E vai dizer se você precisa ou não colocar mais líquido na sua massa. Então, por isso que eu prefiro deixar a massa um pouco mais firme do que colocar todo o líquido de uma vez e estragar o nosso preparo, ok? Meus queridos, passados 10 minutos, então, 10 não, 15, perdão, sovando essa massa aqui vigorosamente, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, lembra? Estica, dobra, vira, ela fica, ó, olha como ela fica bem mais elástica, tá vendo, ó? Ela fica mais elástica, não rasga, esse aqui é o ponto de véu que a gente tanto fala na panificação. É quando faz um véuzinho na massa e ela não rasga com facilidade, tá vendo, ó? Eu consigo ver meu dedo através da massa. Chegado a esse ponto aqui, ponto de véu, a gente vai enrolar a massa, fazer uma bolinha bem bonitinha. Vai voltar ela para o bowl. Contem aí 1 hora, 60 minutos de pré-fermentação nessa massa, para que a gente possa modelar e levar ela a assar, ok? Pessoal, só uma dica. Se na sua cidade for um clima mais quente, a sua primeira fermentação não vai precisar de 1 hora, tá? Então ela vai reduzir para uns 40, 50 minutos. Como a gente está no outono e aqui em Cascavel, onde eu moro, é um pouquinho mais frio, então a nossa pré-fermentação, nossa primeira fermentação vai demorar aí uns 60 minutos, 70 minutos, 1h10 mais ou menos, de 1 hora a 1h10, por conta que nós estamos no outono um pouquinho mais frio. Mas se tiver calor, ela vai em torno de uns 40 a 50 minutos, tudo bem? Então galera, aproveitando esse tempo que a massa está na primeira fermentação dela, dessa de 1 hora que nós deixamos ela descansar, vamos arrumar então a assadeira para massa. Pegue a assadeira, então, qualquer tabuleiro, qualquer forma que possa ir ao forno. Unte ela com um pouquinho de azeite, manteiga, óleo, enfim. Apenas isso, umedeça um papel toalha, sabe aquele papelzinho que a gente usa para fritura? Umedeça ele um pouquinho, passe nessa assadeira para deixar ela pronta para receber o nosso pão. Falta apenas 3 minutinhos para que a gente possa modelar ele para deixar para a segunda fermentação. Tudo bem? Já eu volto para mostrar para vocês então como que a gente vai modelar o nosso pãozinho. Então galera, aproveitando esse tempo que a massa está na primeira fermentação dela, dessa de 1 hora que nós deixamos ela descansar, vamos arrumar então a assadeira para massa. Pegue a assadeira então, qualquer tabuleiro, qualquer forma que possa ir ao... Bom, aqui a gente já está na nossa regressiva de 1 hora que a gente deixou o nosso pãozinho crescer. Vamos ver como ficou então? Ó, após 1 hora, vejam que a nossa massa dobrou de volume. Tá bem bonita, bem macia. Vejam aqui, ó, bolhas de ar, tá vendo? Formadas. Sinal que a fermentação foi tudo bem, foi tudo ok. Então agora a gente vai modelar a nossa massa para levar para a segunda fermentação, que é a fermentação antes de levar para assar, tudo bem? Vou modelar o pão aqui na bancada, onde a gente fez a sova dele, tudo bem? Já eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, então aqui, ó, para retirar a massa do bowl, que é essa travessa onde a gente deixou ela pré-fermentando, puxe as laterais delicadamente com a ponta dos dedos, tá? Assim, ó, bem devagarzinho, para não tirar o ar da massa, bem bonitinha. Coloquem essa parte lisa, essa parte lisinha da massa virada para baixo, tá? Então a gente vai abrir a massa como se fosse um triângulo. Então, ó, a gente abriu a massa como se fosse um triângulo, dobra uma extremidade para cá, dobra uma extremidade para cá e dobra uma extremidade para cima, formando então um triângulo. Então, após feito esse triângulo na massa, nós vamos começar a fazer a modelagem do nosso pão para a segunda fermentação. Então, nós vamos começar a modelar o nosso pão a partir da ponta do triângulo. Nós vamos puxando ela com esses 3 dedos aqui, o indicador, o dedo do meio e o dedo maior. A gente vai fazendo a modelagem do pão, ó. Puxa e pressiona. Puxa, pressiona. Puxa, pressiona. Beleza? Até a gente chegar ao fim da nossa massa, tudo bem?
Então, ó, levou, puxou, pressionou. Quando chegar faltando 2 dedos para o fim da massa, nós vamos usar os polegares para pressionar. Então, ó, leva para frente, pressiona e gira. Aí volta o pão, pega as extremidades aqui das quinas e pressiona para dentro e leva para frente e gira. Então, após modelar o nosso pão, vejam que a emenda ficou para baixo. Nós vamos colocar em uma assadeira untada. Eu untei ela com azeite. Nós vamos colocar então a emenda viradinha para baixo, nosso pão, na assadeira. E agora a segunda fermentação, ela vai levar mais ou menos aí uns 40 minutinhos, tudo bem? Então depois eu volto para a gente fazer o corte em cima do pão para levar ele a assar. Aproveite esse momento da segunda fermentação do seu pão para deixar o forno pré-aquecido na potência máxima do seu forno. Lembrando que, se o seu forno for a gás, pode deixar na potência máxima, que é 250 graus, que é que o forno convencional, o forno de casa, chega. Ele não ultrapassa 250 graus. Se for um forno elétrico, que é a base de resistência, você pode deixar o seu forno a 230 graus, ok? Então, nessa segunda fermentação, já comece a ligar o forno para o pré-aquecimento de 250 a 230 graus, se o forno for elétrico, 250 ou potência máxima, se o seu forno for a gás. Pessoal, então voltando aqui para colocar o nosso pão assar, nós vamos fazer o corte em cima do pão. Para que serve o corte em cima do pão? Também como estética do pão, né? Para deixar ele mais bonitinho, para fazer aqueles desenhos e tudo mais, mas também, esse corte em cima do pão, ele serve como uma válvula de escape. Assim como no carro nós temos o escape do carro lá atrás, para ser os gases em excesso do carro, o pão também precisa dessa válvula. Mas também, esse corte em cima do pão, ele serve como uma válvula de escape. Assim como no carro nós temos o escape do carro lá atrás, para ser os gases em excesso do carro, o pão também precisa dessa válvula de escape. Criar essa pestana em cima do pão. Então nós fazemos esse corte em cima do pão de mais ou menos meio centímetro para que os gases da fermentação saiam e não rache a nossa massa. Então eu vou usar aqui uma gilete, essas giletes comuns que a gente acha no supermercado, ou também vocês podem usar uma faca bem afiada, tudo bem? Já vou fazer para vocês verem. Agora a gente vai cortar o nosso pão para levar ele a assar. Depois de 45 minutos, 50 minutos ele fermentou, já triplicou o tamanho dele, tá vendo? Então agora eu vou usar essa gilete, como eu mostrei no vídeo anterior, para cortar o nosso pão. Então agora a gente pega de uma ponta até a outra ponta, ó. Pega a gilete, passa ela, apenas meio centímetro basta, tá? Então eu vou passar uma vez, a segunda vez, meio centímetro já basta para que o nosso pão tenha uma válvula de escape muito boa para sair os gases da fermentação, tudo bem? Pessoal, então o nosso forno já está aqui a 230 graus, na potência máxima, se for para gás. A gente vai colocar o nosso pão para assar lá embaixo. Como o meu forno é elétrico, eu deixei 230, tá? Eu vou usar aqui um borrifador de água desses comuns que a gente encontra em loja de 99. Bom, vou borrifar em cima do pão, em todo o forno, para formar vapor. Porque é o vapor que vai formar uma crosta em cima do nosso pão. Então eu faço isso, fecho imediatamente o nosso forno e deixo ele assar por mais ou menos uns 40 minutinhos.